Então tá. As perguntas são meio complementares. Na verdade, se pergunta aqui como se fez para construir esse processo de mindset de BI e pergunta do teste que você mostrou aqui do Instagram. A foto crua teve melhor desempenho do que a artística. Qual foi a conclusão com relação ao público em relação a isso? São as duas perguntas de BI. Depois eu deixo elas com você aqui também. Eu respondo nesse... Veja se está funcionando. Oi, tá funcionando. Tá, primeiro vamos falar sobre o mindset de BI, para construir o mindset. Jéssica, quem que é Jéssica? Só para eu saber para quem que eu estou respondendo? Ali. Tá. Então, assim, eu tenho um background de carreira assim, muito diversificado. Eu trabalhei com SEO, já tive canal no YouTube, já tive servidor de jogo, fiz publicidade, enfim, eu tenho uma carreira assim bem diversificada no sentido de marketing digital, e isso acho que me ajudou a construir, até eu entrar, na verdade, na área de Web Analytics e API, me ajudou a criar essa mentalidade de que tudo é possível testar. E quando a gente fala em internet, quando você começa a trabalhar com marketing digital em si, você vê que é muito fácil você, por exemplo, muito fácil e barato, relativamente barato, você, por exemplo, pegar duas peças iguais, talvez, e direcionar para públicos distintos. Às vezes, com R$10, você consegue ter um teste já validando alguma hipótese no mercado. E acho que todo esse back de carreira me ajudou a ter todas aquelas características que eu comentei, de ter desapego com as peças, querer realmente testar, esse inconformismo de sempre dá para melhorar, porque tudo é possível de melhorar, não tem muito como você estar no status quo assim, de melhoria. Eu acho que isso me ajudou a construir. Em relação a referências, não sei dizer exatamente quais são essas referências. Eu acho que um site que eu recomendo muito, 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 eu até estava comentando com alguém ali fora, é o growthhackers.com. Esse site, ele junta vários estudos e uma comunidade global de growth hackers, e lá a galera fala muito de testes que eles estão fazendo, postam cases, por exemplo, do Airbnb, tem case do Spotify, tem, enfim, tudo de casos dos principais unicórnios globais, e isso ajuda a gente a entender o que é possível fazer, o que não é possível, o que já foi feito, que respostas já foram respondidas que eu posso aproveitar. Enfim, lá é um banco de referência muito bom, porque assim, os principais players globais estão lá e são os principais operacionais mesmo. As pessoas que foram lá e botaram a mão na massa para fazer. Então, eu acho que meio que esse é o repertório que eu tenho, que eu construí, digamos, esse mindset de testar absolutamente tudo que eu faço. Acho que eu respondi, não sei se eu respondi. Tá bom. Como algumas perguntas vieram sem indicação específica para quem perguntar, algumas eu vou acabar dividindo a resposta porque são de um assunto parecido, mas essa está direto para a professora Cris. Acho que é do Douglas, né, Douglas? Será possível separar design e programação até 2030? Douglas, cadê o Douglas? Está funcionando aqui? Tá. Né? Douglas, acho que não dá para separar o design de mais nada, de verdade. Eu acho isso maravilhoso. Eu gostaria muito de estar começando a minha vida profissional agora, porque o design está borrado com muitas áreas. Diga. Diga. Será que até 2030 todo designer terá que ser programador? Não. Assim, pela minha pesquisa, a minha resposta é não, né? Assim, as pessoas que estão trabalhando hoje com inteligência artificial, a internet das coisas, o que elas dizem é o seguinte: o designer não precisa ser um programador. Ele precisa entender como as coisas funcionam. Ele precisa entender como as tecnologias e as conexões que são possíveis fazer entre elas, né? Como que isso acontece. Então, assim, tipologia, né? Então, assim, por exemplo, vamos imaginar, internet das coisas. Como que os aparelhos se comunicam, né? Eu nunca trabalhei com a internet das coisas, mas essa pesquisa que eu fiz, por exemplo, com a BMR Medical, é um designer que está trabalhando hoje com uma equipe de engenheiros, e eles estão desenvolvendo um produto de IoT, né, para colocar no mercado. Então, assim, ele precisa saber o mínimo sobre aquela tecnologia e como ela vai se comunicar,
Mas, ao mesmo tempo, o que é mais legal ainda, é que o pessoal das outras áreas também precisa entender do design. E isso foi muito claro na minha pesquisa. O pessoal, por exemplo, do Robolaura, que eles trabalham com gestão de risco, tem 2 designers trabalhando lá, e o que eles fazem? Toda semana, alguém que trabalha lá vai dar aula para todo mundo. Então, um médico vai falar sobre os problemas do hospital para todo mundo. Os designers vão dizer como que eles trabalham e que métodos que eles utilizam para todo mundo. Aí o cientista de dados também tem um dia para falar, e é assim por diante. Então, assim, é aprendizagem o tempo todo entre áreas, né? E, assim, eu acho maravilhoso, eu acho assim, desafiador hoje, né? E, para quem, na época, se formou, tinha 2 possibilidades, ou você era designer gráfico ou de produto, ou você trabalhava em fábrica, ou você eu que sou de produto, né? Ou você trabalhava em fábrica, ou você trabalhava para quem ia trabalhar para uma fábrica. Nossa, hoje o leque é enorme e maravilhoso, e inexplorado, né? Muita experiência para fazer aí. Não sei se eu te respondi, Douglas. Legal. Eu estou tentando deixar aqui as perguntas um pouquinho na ordem, tá? Até das apresentações, para ficar o pessoal buscar mais fácil aí até o tempo das respostas. Tem uma pergunta aqui, vou ver se eu consigo fazer ela direitinho, que ela é um pouco mais extensa. Com o domínio da função, e eu penso que ela é um pouco mais para o Brian, para o Valmez, professor Valmez, um pouco mais, acho que talvez o Guto também pode dar uma pitada aí, vocês democraticamente respondem aí a pergunta. Com o domínio da função de um gráfico e das ferramentas de visualização, pode-se dar mais ênfase ao que se quer mostrar, certo? Porém, também não se pode induzir a um determinado entendimento. Estamos aqui imaginando que, de certa forma, se eu entendi a pergunta da Valéria, né, que você pode induzir, né, em cima do seu dashboard, ou em cima da sua métrica, do que você desenha para fora, da porta para fora, uma interpretação. Como fica a ética nisso, né? Onde vocês entendem desse processo e que isso vai acontecer? Aí. Isso de fato acontece, tá? Como você vai usar um instrumento para se comunicar, você pode propositalmente usar a favor, né? E às vezes esconder coisas com gráfico. Isso acontece, o uso incorreto, eu diria. É por isso que você deve ter bastante clareza sobre aquilo que você quer mostrar, imparcialidade sobre aquilo que você quer mostrar. Não acontece só com gráfico, tá? Por exemplo, vou lembrar de uma conversa que eu tive uma vez no passado com a pessoa de marketing, quando ele contando a história de quando as pessoas passaram a usar verbos para poder veicular propagandas, falar assim: o seu cabelo está desnutrido. É um verbo e cabelo não nutre, né? Mas pronto, pegou. Utilizaram o verbo nutrir para cabelo, e seu cabelo está desnutrido, passa, né, uma impressão tão negativa de que, olha, meu cabelo está desnutrido, eu preciso fazer algo urgente para remediar e contornar essa situação, porque meu cabelo está desnutrido. Foi o uso da língua portuguesa, utilizando a expressão correta, que causou aquele impacto, criou um sentimento. Mesma coisa acontece com o gráfico, né? Por exemplo, hoje foi falado do termo detecção de anomalia, que a gente encara como sendo um termo negativo, mas pode ser positivo. Então, muitas vezes o uso, a gente se apropria de uma palavra para utilizar um determinado conceito e cria-se uma espécie de áurea daquilo, né? Outra vez eu fui chamado para dar um curso, e o curso era de manipulação e visualização de dados. Aí uma pessoa falou assim: manipular dados? Eu quero saber. Não é manipular no sentido de você fazer... trabalhar os dados. Né? Não no sentido de você, né, criar... enfim. Então, realmente... Você pode produzir visualizações de forma proposital, que mostrem determinados aspectos ou inverdades dos dados, e é por isso que a gente tem que estar bastante claro com relação a isso. Um exemplo bastante preciso sobre isso foi uma vez que o Steve Jobs, se eu não estou enganado, posso estar enganado com relação à história, mostrou um gráfico de setores, e o gráfico de setores, né, ficou achatado, comum quando você faz em planilhas, né? O gráfico de setores ficou achatado, esse gráfico, se eu não estou enganado, mostrava o market share das diferentes empresas, e o ângulo que ele tinha era o mesmo ângulo de uma outra, só que ele colocou na parte de baixo, então a deformação realçou que ele tinha mais mercado do que o concorrente.
Então, por exemplo, foi o uso intencional de um gráfico em perspectiva, que não deve ser utilizado nesse caso. Gráfico de pizza 3D não façam. Tá? Ele utilizou um gráfico em perspectiva e favoreceu, né, o entendimento das pessoas. É difícil julgar o ângulo quando está desse jeito. E aí ele acabou vendendo ou favorecendo a determinada informação. Então, isso acontece, sim. Verdade. Brian. Eu acho que complementando essa história do gráfico também tem o uso de eixos, né? Quando você está trabalhando, por exemplo, um gráfico de barras e você consegue deixar um eixo com uma escala maior ou menor e as diferenças entre as barras acabam ficando maior ou menor. É uma forma, e a gente tem um termo bem usado, assim, que eu escuto bastante, infelizmente, que é vamos maquiar os dados, né? Vamos maquiar. Aí você pensa, né? Todo mundo pensa lá, pegando estojinho de maquiagem, né? Fazendo isso em cima dos relatórios. Mas eu já ouvi isso dentro de uma, não vou falar nomes, obviamente, mas dentro de uma grande agência de publicidade que eu já trabalhei, onde eu estava fazendo um relatório de uma campanha, eu era só da área de BI, estava fazendo um relatório de uma campanha e existia uma frente de mídia, né, de busca paga que estava indo muito melhor, e na época a gente nem falava muito de distribuição, de assistência, essas coisas, mas estava indo muito melhor do que uma frente de, sei lá, alguém comprando uma veiculação lá no UOL, na Globo.com, coisa assim. E eu tinha que deixar no meu relatório isso claro, de que a gente deveria olhar um pouco melhor para a Search, que ainda era uma época, o Google Search era uma coisa ainda recente naquela época, então não tinha muitos investimentos nisso. Eu tinha que deixar isso de uma forma um pouco mascarada, porque o diretor de mídia queria, porque nas outras frentes se ganhava bonificação, né, de mídia. Então, assim, Google não paga o percentual pelo investimento feito lá com eles, no veículo, né? Então, precisamos então maquiar esses dados para não aparecer essa informação, porque senão o cliente vai querer investir mais no Google e menos nessas outras frentes, a gente vai ganhar no BV, a gente vai ganhar menos na comissão. Aquilo me atacou de uma forma, eu fiquei tão chateado com aquilo, assim, porque eu falei, eu não vou fazer isso. Se você quiser, está aqui o arquivo, o PowerPoint, ainda se eu não concordo. Se você quiser mascarar, se você quiser colocar outra coisa, você faz. Eu fiz a minha parte, está aqui, eu não assino mais esse relatório e pode fazer você. Porque, realmente, no storytelling você pode acabar montando isso. Quando você monta um dashboard, acho que na pergunta estava bem evidenciado isso. Assim, né? Falou-se do dashboard, né? Isso, exatamente. No dashboard, normalmente você monta ele de uma forma ou a se monitorar dados, ou a se explorar, como eu até falei na palestra, né? Se explorar, enfim, evoluir ali nas análises e aprofundar em dados. Então, no dashboard, eu acho um pouquinho mais complexo você fazer esse maquiar os dados, esconder, enfim, porque ele acaba sendo um pouco dinâmico até, né? Ele muda o movimento, então ele recebe mais dados, ele muda os gráficos, enfim, ele acaba sendo mais dinâmico. Mas quando a gente fala de, por exemplo, um relatório de apresentação de slides, ou um relatório, por exemplo, eu vou montar um infográfico, sim, eu consigo ir lá e contar a história que eu quiser, né? Aí eu posso, com palavras, falar o que eu quiser de cima dos dados, eu posso montar, enfim, gráficos que vão acabar mascarando ou maquiando realmente as informações e eu induzir o leitor por uma linha que eu quero que seja apresentada. Então, mas em dashboards acho que não. Em dashboards não tem nem como acho que fazer isso. Legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente tem poucas perguntas, a gente consegue acho, fazer todas aqui. Posso? Diga lá. Desculpa, porque, na verdade, a pergunta era minha, por isso que eu quero continuar, fiquei com um pouco mais de... Continua com a pergunta. Pensando na contrapartida de quem pede a visualização, em algum momento, porque a gente vê acontecendo muito isso, né? Dados sendo maquiados, manipulados, não é falar mal de marketing, mas... Normalmente, alguém de marketing às vezes se apropria disso e acaba divulgando de uma outra maneira e sem aprofundamento e acaba realmente manipulando percepções do consumidor. O que eu queria saber é se alguém, quando pede esse tipo de serviço, esse tipo de visualização, se pede de uma forma, de duas formas, de duas maneiras. Eu entendi que no dashboard fica mais evidente a realidade, né? Mas quando pede esse tipo de informação, se pede com os dados mais brutos ou de alguma outra forma de visualização para comparar e ver se realmente ele não está sendo, não sei se a palavra é enganado ou se não está sendo induzido a alguma conclusão. Ou a pessoa não realmente quer ver do jeito que foi apresentado e pronto? Olha, existem muitas maneiras de você, e sutis, inclusive, de você esconder e realçar as coisas, né? Por exemplo,
Uma questão simples é o aspecto do seu gráfico, se ele é quadrado, retangular, formato retrato ou formato paisagem. Isso realça inclinações, então torna esses padrões de tendência mais ou menos evidentes. Outras vezes é a forma como você calcula isso nos dados, né? Então, por exemplo, você tem lá as vendas, aí você tem positivos e negativos, quando você tira uma média, dá um negócio, dá uma inclinação bem leve para cima. Aí o sujeito fala assim, não, faz uma média só com os positivos e uma média só com os negativos. Vão gerar duas retas. E aí as pessoas desavisadas do processo que foi feito para a obtenção podem levar informações, entender aquilo de formas bem diferentes. Então, às vezes, é sutil, às vezes você não está olhando para esse tipo de coisa. Por exemplo, em dados demográficos, por exemplo, às vezes você tem que estar sempre levando em consideração o tamanho dos municípios e tudo mais na hora de tirar médias. Porque esse tamanho, né, se você for dividir o município maior ou menor, enfim, pode pesar mais ou menos na hora de você calcular uma média. Então, são sutis as maneiras como você faz isso. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz análises em vários grupos, mas leva para uma apresentação onde teve uma melhor performance. E aí a audiência acaba levando como sendo impressão geral aquela impressão que é o melhor. Então, tem muitas maneiras de você fazer isso de forma sutil, detectável, indetectável. A gente tem que contar com a ética das pessoas na hora de fazer isso mesmo. Eu posso complementar? Vai, também? né? Que acho que vai ajudar. Tem também um ponto bem importante em marketing digital, que acho que acaba também entrando em outras áreas, que a gente tem os KPIs. Então, digamos assim, você desenvolveu os KPIs e você, digamos lá, o teu KPI é aumentar a taxa de conversão. Quando você tem métricas muito definidas e muito claras de objetivo, isso acaba diminuindo, entre aspas, imagino eu, pelo menos, esse caráter de maquiar as coisas. Porque quando você, digamos assim, você tem uma métrica para olhar, é muito difícil você mostrar isso daqui, talvez, sei lá, caiu por, digamos assim, mentir ou maquiar alguma coisa. Então, por isso, eu imagino, pelo menos, que toda ação de marketing digital, ação de comunicação, sempre tem que ter algum tipo de objetivo mensurável e muito claro, sabe? Não pode ser nada muito subjetivo que dê uma possível margem de maquiagem. Mais ou menos isso. Eu penso que é uma demanda natural de mercado hoje, mais transparência, porque, de certa forma, todo mundo pede isso, né? Nos negócios, penso que na academia, nos negócios. Não me lembro se foi o Guto ou o André que botou até... Vocês mostram um resultado negativo para o cliente? Mostra. Né? Se isso interpreta alguma coisa que tem a ver com o negócio dele, eu acho que é importante. Posso complementar? Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito engraçada. Ela dizia assim, que a estatística é a arte de torturar os números até que eles mostrem aquilo que você quer que eles mostrem. Acho que o mesmo serve para os relatórios que a gente entrega e tudo mais. Então, quando a gente fala, principalmente com o pessoal de publicidade tradicional, não estou querendo generalizar, tá? É muito comum surgir essa dúvida. Mas vocês mostram dados negativos e tudo mais. E uma coisa interessante, quando a gente começa esse trabalho de entrega de relatórios, de análise de dados, a gente sempre acaba vendendo um serviço que a gente não vende por preço nenhum, mas que 90% dos casos ele é necessário, que é de educação do cliente, sabe? Ele conseguir olhar aqueles dados e conseguir entender que a gente está trabalhando com transparência, e transparência é essencial. Então, assim, dados maquiados, tentar ressaltar os pontos positivos, no médio prazo, eu garanto com certeza para vocês, não se sustenta. Porque você vai rodar uma campanha para um cliente, você não espera rodar uma campanha durante um mês, durante 2 meses, você espera atendê-lo durante 1 ano mais. E se você estiver trabalhando com os dados de uma maneira errada ou ressaltando só o que é bom, com certeza no negócio dele ele não vai sentir aquele impacto e vai começar a questionar. E aí você, como agência de marketing, acaba perdendo toda a credibilidade, porque você nada mais está fazendo do que mentir para o cliente, né? Então, assim, no digital hoje é necessário ter transparência total, porque as métricas estão lá para qualquer um ver. E como foi comentado, o conhecimento de BI, o conhecimento de ferramentas está cada vez mais facilitado, inclusive com muitas ferramentas gratuitas e de uso facilitado também. Então, você pode estar levando alguns relatórios para ele e, de repente, um analista júnior dele vai entrar lá e falar, opa, mas isso aqui não é bem assim, veja esse viés, veja o que está acontecendo aqui, como o Brian falou, né, na questão de mídia. Os investimentos de mídia hoje são altíssimos. Então, quando você tem que gerenciar um investimento de mídia altíssimo durante 3 meses e ele começa a ver que o resultado que ele está trazendo não é pertinente ao número de vendas dele, e isso ele vai descobrir, é muito arriscado e não é bom.
Então, assim, é necessário trabalhar com transparência o tempo todo e é necessário educar os clientes, até por isso que a gente falou um pouco sobre mindset e formas de pensar, porque as pessoas estão acostumadas a ressaltar o que é positivo e não gostam de ver aquilo que é negativo. Então, a gente tem que mostrar para elas que o negativo, na verdade, pode ser um teste, pode ser um aprendizado, e que o caminho não se traça em 1 mês, 2 meses, mas sim em médio e longo prazo. Legal. E se todos utilizarem bem o BI, aí eu mato já 2 perguntas ao mesmo tempo, o que vai diferenciar depois? Quem quer responder? Não está especificamente para ninguém. Se todo mundo usar de maneira correta os dashboards, a estatística, os insights e tudo mais, o que diferencia depois disso? Assim, A honestamente, interpretação ela é humana, né? A interpretação é humana, exatamente isso que eu ia falar. Acho que o perfil analítico e o perfil investigativo, né? Porque a gente acabou de falar aqui, né, sobre democratização das ferramentas, uso facilitado, até custos cada vez mais baixos. Enfim, eu coloquei na apresentação ali algumas referências de ferramentas que te dão quase o negócio pronto e a custos muito baixos, né? Então, assim, o poder realmente de investigar, eu falo isso muito assim com os meus clientes, que é não espere olhar os dados, pegar, fazer um relatório, puxar, a gente brinca, né, aquele extratão de dados, puxar o relatório e ficar olhando para ele e tentar tirar algum insight, tentar tirar alguma resposta, alguma coisa interessante dali. Porque, na verdade, é o contrário. Você tem que ir lá e fazer perguntas, né? Perguntar para os dados para obter respostas realmente... muitas vezes os dados não respondem, né? A gente acabou de falar de torturar os dados, às vezes não respondem, infelizmente. Mas sem esse perfil investigativo e saber fazer as perguntas corretas, eu acho que esse é o diferencial, realmente ter essa evolução mesmo nas análises, evolução nas questões que devem ser buscadas. Isso é muito dinâmico, isso muda muito, né? Isso, cada hora surgem outras variáveis e a gente também está falando muito de informações comportamentais e o nosso comportamento muda o tempo todo, né? Cada hora tem uma tendência comportamental diferente, enfim. Então você estar atualizado com essas tendências comportamentais para saber que isso impacta nos seus dados, impacta no negócio do seu cliente, impacta no seu negócio, também acho que é importante. Então, acho que 2 coisas realmente, é o perfil analítico e estar atualizado com tendências comportamentais. Legal. Penso que essa pergunta aqui é mais para a Amanda, Aline ali, que é quando usar ou não o Data Warehouse para análise de mídias sociais? Isso? Desculpa, como? Quando usar ou não Data Warehouse para análise de mídias sociais? Conhece Data Warehouse? Não, desconheço. Quem fez a pergunta quer explicar um pouquinho melhor? Andês? Isso. Quando usar o Data Warehouse para análise de mídias sociais? Bem, deixa eu dar um passo para trás, então, para tentar entender. Data Warehouse, no meu entendimento, porque eu não sou uma pessoa de banco de dados, é nada mais nada menos que um monte de sistema onde você tem um banco de uma natureza aqui, como, por exemplo, um MySQL, um Postgres, um MongoDB, cada um deles guardando um tipo diferente de arquivo, obviamente que relacionados a tudo aquilo que a sua empresa abrange. Então, você pode ter um banco de dados que guarda fotografias dos seus clientes, outro banco de dados que guarda registros. Você vai utilizar tabelas e fazer integração desses dados quando for conveniente para o seu negócio. Então, por exemplo, suponha que você está fazendo um modelo preditivo do preço de imóvel e uma das variáveis relevantes para a precificação é o número de fotografias que esse imóvel tem. Ou, por exemplo, você quer rodar um modelo que procure determinar qual que é a foto mais vista daquele imóvel para ela ser a primeira foto do rolo de imagens que o seu imóvel tem, né, lá no anúncio. Então, aí você precisaria estar integrando. Sempre que você precisar conciliar sistemas com informações diferentes, você vai ter que integrar essas bases de dados, gerar uma tabela analítica que contenha todas as informações para, então, fazer o uso das oportunidades existentes ali. Respondi a pergunta? Eu posso complementar um pouquinho também, acho que até porque a pergunta no final é como isso pode influenciar na decisão de mídias sociais, né? Sim, aí eu acho que a Amanda, eu consigo traduzir também para a Amanda, que ela vai conseguir responder então também. Quando a gente fala de dados em mídias sociais, a gente tem uma proteção de dados agora muito complexa.
O Face, depois de todo aquele rolo que deu, ele bloqueou tudo, então está bem mais limitado de você conseguir dados. O Instagram é muito fechado, desde os primórdios. Agora eles estão começando a investir um pouco mais na abertura de dados. Então, quando você pensa em montar toda essa base de dados para tentar linkar uma coisa com a outra, primeiramente ela é meio complexa. Então, você teria que desenvolver alguma coisa do zero. E aí, uma coisa que a gente usa muito, que eu até recomendo, caso você queira montar alguma coisa e não queira, de fato, codar alguma coisa do zero, é usar a ferramenta Supermetrics. Com a ferramenta Supermetrics, tu consegue puxar várias coisas de várias plataformas de mídias sociais, ou ad servers, ou web analytics, enfim, de várias fontes, e sincar tudo em uma planilha única. Também dá para sincar com um banco de dados e tal, e daí o que você vai conseguir fazer com aquilo tem a ver com o que o Brian estava falando. Que depende de qual resposta você quer obter. Porque você pode pensar, eu quero entender qual que é, sei lá, do meu feed aqui, qual que é a editoria que mais está funcionando aqui da minha estratégia de conteúdo. Aí você usa esse tipo de mineração de dados, talvez, para conseguir responder essa pergunta. É mais ou menos isso. E acho que a ferramenta mesmo que possibilita isso de maneira muito mais fácil é o Supermetrics, porque ele acaba sincronizando tudo. Porque puxar na mão lá é complexo, porque a limitação de dados, principalmente do Instagram, é muito chata. E acho que é isso. Legal, ok. Uma pergunta aqui para todos, de maneira geral, que é: qual impacto vocês veem na aplicação do BI em setores conservadores de mercado? Aqui ele cita o exemplo de engenharia civil, por exemplo. Alguém quer responder? Em específico, em setores conservadores, como vocês veem a aplicação do BI como uma maneira de puxar esses setores conservadores para um setor mais moderno? Alguns, ao natural, se forçam a ser mais modernos por questão da relação com o cliente. Alguns nem tanto, continua um B2B, às vezes bastante tradicional. Sim. Eu acho que assim, o BI ele sempre existiu. Então, ele sempre existiu e provavelmente sempre vai existir, porque o BI nada mais é do que metodologias específicas que tu usa para analisar alguma coisa que está funcionando ou não está funcionando. Os setores, por exemplo, de construção civil, muito provavelmente antes de comprar um determinado lote, para investir milhões, para erguer um prédio e tudo mais, muito provavelmente eles fazem algum tipo de pesquisa de mercado ali para entender se aquilo ali vai realmente ser rentável ou não. Isso, de certa forma, já é um tipo de BI, um tipo de análise mesmo do comportamento. Talvez menos sofisticado, mas já é. Isso. Aí o que acontece hoje é que é muito fácil, entre aspas, você ter muitos dados de vários outros lugares que você não precise aplicar uma pesquisa de mercado, por exemplo. Às vezes, com uma análise do Google Trends, que você cruza com um planejador de palavras-chave do Google, com comportamentos no site, você já consegue ter essa pesquisa meio que pronta de maneira muito mais rápida do que você lançar, de fato, uma pesquisa. Então, eu acho que ele sempre existiu. Entretanto, eu acho que essa conversa, que é cada vez mais emergente de BI e tudo mais, ele ajuda todo mundo nessa questão de ter essa mentalidade de que é possível medir tudo, é possível testar tudo, e é possível você ter, de maneira muito mais fácil do que era antes, respostas realmente quantitativas ou qualitativas para esse tipo de questionamento. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver também com o aculturamento para a sustentabilidade. O BI, nesse sentido, também é uma evolução? Ajuda? Relacionado à construção civil? Só olhando para a sustentabilidade como uma coisa nova, mas eu não sei se ainda com um olhar conservador para algumas coisas. Porque tem gente que acha que ser sustentável é ter 4 tipos de lixeira dentro da empresa. Eu acho que o BI pode ajudar muito quando fala em empresas mais conservadoras, que talvez não queiram mudar muito o seu processo inicial, para não mudar fundamentalmente. Ele pode ajudar muito em medir, de repente se estabelece um KPI de um indicador, de sustentabilidade que tem que atingir tal ponto. Ele vai ajudar muito a medir se realmente está chegando lá ou não. Eu acho que no acompanhamento, na mudança e depois reacompanhar para ver se aquela mudança efetivou em termos de sustentabilidade, pode ajudar bastante de uma maneira que não é tão radical
para a empresa e acaba trazendo respostas para ela, né? O que eu queria colocar também em relação à construção civil, eu acho que não só na questão de antes de você iniciar alguma obra, mas talvez até na execução em si, o Business Intelligence pode ajudar bastante na hora de alocar recurso, material, profissional, tanto humano quanto infraestrutura mesmo, pode ajudar bastante a mensurar isso, a ser mais econômico, também a ser mais sustentável, usar menos energia, de repente ajudar a concentrar umas atividades de gasto, de demanda energética maior, tudo junto e não separadamente, enfim, existem várias formas. Tem várias aplicabilidades, é verdade. Inclusive, semana passada, semana retrasada, a gente teve uma palestra lá na Hub, lá, bem interessante. E aqui em Curitiba tem uma startup de drones específico para construção civil, que parece que são os drones que eles ficam tipo monitorando o que está acontecendo na obra, eles conseguem dizer, é melhor alocar tal recurso nesse momento, é melhor direcionar isso assim. De certa forma, isso utiliza dados, então daria para dizer que tem um pezinho, um mindset de BI, digamos assim, e é bem específico também para a construção civil, mais bacana que é aqui em Curitiba, que é tipo aqui do lado. Eu não lembro o nome dessa startup para passar para vocês, só que eu consigo recuperar. Então, se vocês precisarem, sim, vocês podem falar comigo, que daí eu tento descobrir. Eu também tenho uma questão, uma startup também aqui em Curitiba e na tua onda. Eu não ia falar, mas já que você falou, também não lembro o nome, mas se preocupa com a caliça, com o resto que obra. sobra das obras, né? E aí eles conseguem realocar, se dispõem a ir lá no local e buscar e realocar para ser usado em outras obras, ou ser reaproveitado, ou ser reciclado. Então, juntando isso com a sustentabilidade também. Na verdade, várias categorias aceitam, né, esses inputs de tecnologia, de mindset novo para poder gerar economia, sustentabilidade e tudo mais. O que precisa, de repente, é que alguma dessas categorias, dentro de alguns segmentos, respondem mais rápido, algumas respondem mais devagar, dependendo exatamente do perfil, muitas vezes, dos gestores das áreas. Isso tem jeito. Tem um ser humano por trás do dashboard, né, que tem que fazer a pergunta, né, Brian? Exatamente. Para aproveitar aquilo melhor. A última pergunta é, em tempos de fake news, como é possível verificar a veracidade de um gráfico de dados ou da sua fonte? Como a gente faz isso? Uma dica de como olhar para isso hoje, seja, né, penso eu, que Stephanie fez a pergunta, né, seja isso em mídias normais, seja isso num jornal, num infográfico, como medir isso? Tem algum segredinho aí para interpretar isso melhor? Acho que a primeira coisa é sobre as notícias falsas, principalmente se elas estiverem veiculando dados, o sujeito apontar a fonte dos dados. Os dados têm que ser abertos, outra pessoa tem que reproduzir, isso vai dar um selo de qualidade, né? À medida que você veicula algo que você não dá a fonte, aí você está sujeito a levantamento de, será que realmente é verdadeiro isso que está sendo veiculado? E outras coisas que você também pode fazer, a gente pode utilizar as máquinas tanto para gerar notícias falsas quanto para testar se essas notícias são falsas. A gente consegue, por exemplo, aprender o padrão de escrita de um determinado jornalista e verificar se determinada notícia é condizente com aquele padrão de escrita, se ele está usando os verbos, a distância entre as pontuações e tudo, se aquilo, de fato, é uma espécie de análise digital da escrita do sujeito. Ao mesmo tempo que a gente também pode treinar máquinas para aprender o padrão de escrita dele, né? Isso se faz, por exemplo, com as sinfonias de Beethoven. As máquinas estão gerando sinfonias de Beethoven a partir do que aprenderam. Então, para os dois, exato, existe para os dois lados. Mas eu acho que é indiscutível a nossa necessidade de ter dados abertos, de tal maneira que eu sei a fonte dos dados, se eu tenho competência analítica, eu posso ir lá e verificar se de fato procede aquela informação com dados abertos. Eu acredito que a nossa política pública tem que caminhar junto nos dois sentidos: garantir privacidade dos dados, porque você não quer ter o teu dado pessoal com todas as suas informações disponíveis lá para as pessoas fazerem o uso que quiser, mas ela também não pode proibir que você tenha acesso a dados que permitam que a gente avance na ciência, na sociedade como um todo. Então, o dado aberto é de fato um dos principais pontos. Legal. Alguém quer comentar mais? Eu só tenho a resposta do Nelson aqui, que eu não fiz, do Instagram. Quem que é o Nelson? A do Instagram, né? Foi... O Nelson já foi? Acho que foi a menina ali, né? Que tinha perguntado para você a primeira do Instagram também, não foi?
Que ele perguntou da foto do Instagram, qual foi a conclusão em relação ao público. Pelo que a gente conseguiu entender, é por conta do uso do Instagram, porque no Instagram você parte do pressuposto que você está olhando fotos. Então, se você está muito mais predisposto a consumir e interagir com conteúdo que seria um conteúdo muito parecido com o conteúdo das pessoas que você segue, no caso, pessoas mesmo, e não com tantos artifícios gráficos que simulam, digamos, uma publicidade. Aí isso é algo assim que hoje já é muito mais claro do que era tipo, há 2 anos atrás, quando a gente fez esses testes. Então, é isso. Legal. Pessoal, quero agradecer a todo mundo pela presença aqui hoje, palestrantes, muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, por favor.